Salvaria, queridos irmãos da grande família Regina Fida, Brasil e Portugal. Hoje eu tenho um convidado muito especial, mas eu quero antes, que vai nos dar uma entrevista também especial, mas eu quero antes explicar para vocês por quê, qual a razão de eu ter convidado eh, quem eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Por quê? Nós temos muitas pessoas com dúvidas a respeito de matrimônio. Na medida em que o mundo vai perdendo religiosidade, entra em crise, crise moral, as crianças não são mais batizadas, não são mais crismadas, primeira comunhão, então nem pensar, cada vez mais esse mundo vai abandonando os sacramentos e o matrimônio é um sacramento importantíssimo. E nós recebemos quantidades de perguntas do tipo: olha, eu me divorciei, mas encontrei uma pessoa solteira, eu posso casar? Outro: nós somos solteiros, mas só casamos no civil. Isso vale? Ou seja, as pessoas não fazem mais catecismo, não tem mais catecismo. Essa que é a grande verdade, né? Então, eu resolvi pedir socorro para um dos maiores especialistas da matéria. Ele também é especialista em lutar contra o demônio, corpo a corpo, praticamente, né? Não sei se pode dizer isso. E a rotina do nosso convidado, ele é um exorcista, talvez o mais importante do Brasil. Eu costumo, quando eu estou falando com meus amigos, dizer que ele é o Padre Amorte, Gabriel Amorte, aqui do Brasil. E salve Maria, Monsenhor Rubens Miralha Zani. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, eu fico lisonjeado, mas eu acho bom o senhor abaixar um pouco o tom aí dessas apresentações, o senhor incensa muito, e, na verdade, tem vários exorcistas aqui nesse país, nós devemos ser aí por volta de uns 40, e nem todos pertencem à nossa Associação Internacional dos Exorcistas, e o que nós vamos tratar hoje, na verdade, não tem nada especificamente a ver com a questão do exorcismo, tem a ver sim com uma coisa chamada tentação, que é a gente não dar atenção àquilo que é de Deus para a vida da gente e dar atenção ao demônio para aquilo que é extremamente fundamental na vida da gente, que é ter uma verdadeira vida cristã. Agora, como canonista, que é outra das minhas especialidades, afinal de contas, eu fui para a Itália fazer mestrado e doutorado nisso na Lateranense, né? E tem aquele opúsculozinho, aquele livrinho sobre matrimônios nulos, já nem sei em que edição que está, pela editora Santuário. Nós queremos dar ao povo cristão e ao que não é cristão também, porque uma vez, eu me recordo, eu estava descendo para Santos e eu estava indo de lotação, que a lotação me deixava na porta do Carmelo. Né? E vinha dentro do carro conosco, várias pessoas, eu estava sentado bem na frente, ao lado do motorista, vinha um rapaz homossexual, fazendo alarde do casamento dele com o namorado dele, aquela coisa. Aí, a uma certa altura, eu virei para ele e disse: Sinto muito, meu filho, mas você nunca vai poder se casar com esse rapaz. Se fez um silêncio dentro daquele carro que dava para a gente ouvir a pulsação do coração das pessoas. Por que que eu não posso? Eu falei, por uma questão muito simples, semântica. Porque se você pegar em qualquer dicionário, você vai encontrar o quê? O que é casamento? Qual é a definição de casamento? Casamento é a união religiosa ou civil de duas pessoas de sexo oposto. Então, não dá para ter casamento com duas pessoas do mesmo sexo. Como não dá para ter casamento entre você e uma árvore, ou entre você e uma rocha, entre você e o seu gato de estimação, ou nem você com você mesmo. Hoje está de moda também casar-se consigo mesmo. São absurdos. Ah, é? Eu falei, não dá, não pode. Tem que ser, por definição, é uma coisa assim, É, axiomática. Só que as pessoas já perderam até a noção disso.
De acordo com aquilo É. que a gente vê acontecendo nos nossos dias, onde praticamente tudo é consentido, se não é consentido, se faz vista grossa e parece que não aconteceu nada. Então, surgem realmente muitas perguntas, muitas interrogações a respeito dessa realidade. Eu, eu, só- E, eu, só, eu só vou interromper o senhor para ensinar uma coisa de um santo que eu acho que o senhor não sabe, não é possível. Mas é que eu não terminei de explicar quem é o senhor. O senhor diz a humildade é a verdade. A humildade é verdade. O senhor já começou a brigar aí contra a minha apresentação, mas eu vou falar. é que O eu estou monstro com Rubens cheiro de... Vinagre Zani, ele é natural de Bauru, sacerdote, professor universitário, teólogo, canonista, é a razão pela qual ele está aqui hoje para resolver esses problemas de casamento, nós vamos tratar disso, e exorcista. Ele é conselheiro da Associação Internacional dos Exorcistas, membro da sua equipe de professores, tendo dado regularmente muitos cursos sobre exorcismo no Brasil e no exterior. É autor de vários artigos sobre direito canônico e do livro Matrimônios Nulos, pela editora Santuário. Pronto. Eu agora, humildade é verdade, não aceito mais. O senhor vai me permitir que eu não permita mais ao senhor negar tudo isso aqui e pedir uma oração para a gente entrar direto no nosso tema. Olha o jeito de eu cortar essa coisa do senhor, hein? Vamos rezar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Sede da sabedoria, Rogai rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ô, senhor Então, Rubens, dados ah, diga, ao diga. Espírito e a Nossa Senhora, eu estou ao seu dispor. Muito obrigado, senhor Rubens. Eu queria, antes do senhor. é, eu sei que o senhor tem algumas coisas para falar para nós, alguns pressupostos que são importantes, mas existe um pressuposto que ninguém conhece, eu não sei se eu vou atropelar o senhor. O pessoal conhece o Código de Direito Civil, que é o código que nos obriga a cumprir a nossa vida civil. Mas pouca gente sabe que cada país tem seu Código de Direito Civil, mas a Igreja tem o seu Código de Direito Canônico. E todos os católicos estão sujeitos a ele. O senhor poderia falar um pouquinho disso de uma forma mais didática e mais precisa do que eu estou falando? Bom, a Igreja não nasceu com um código de direito canônico. Nós tivemos várias legislações anteriores. Não vou estar aqui dando uma aula de história das fontes. Já dei muita aula disso na universidade. Mas aqui nós vamos falar a respeito dos códigos. No primeiro código foi promulgado em 1917. O trabalho começou com o Papa Pio X e acabou com o Papa Bento XV. E, então, ele é chamado também de Código Pio Beneditino, porque começou com o Papa Pio X e acabou com o Papa Bento Feito 15. Deixa eu XV. cifrar, porque às vezes as pessoas confundem. Bento XV. Uhum. Entre 1917. Ninguém de nós aqui era nascido ainda. Esse, Olha, esse código ele ficou em vigor até 83, 1983, quando o Papa João Paulo II promulgou o Código atual, que já foi reformado em algumas partes do Código atual pelo atual Papa. Alguma pequena coisinha foi feita pelo Papa Bento XVI, mas o Papa atual fez mudanças mais drásticas. Por exemplo, todo o livro a respeito das penas foi alterado, foi modificado. E perdão, senhor, das penas. Quer dizer, sim, a questão das penas. só o direito penal. Nós Uhum. temos, dentro do Código de Direito Canônico, vários livros. Né? Cada livro trata de um argumento específico.
Nós não temos, por exemplo, como tem na sociedade civil, um código civil, um código penal, um código tributário, um código de comércio. Não, nós temos tudo dentro de um código só, mas dividido por livros. Nós temos 7 livros. Cada um deles trata sobre um certo argumento. O primeiro livro vai tratar a respeito das normas gerais, o segundo do povo de Deus, o terceiro da missão que a igreja tem de ensinar, o quarto da missão que a igreja tem de santificar, né? O quinto vai falar a respeito, né, da economia, do dinheiro, né? Uhum. E assim a gente vai, né? Para cada um deles, a gente tem, então, os cânones que tratam a respeito disso. Todos eles iluminados pelo último dos cânones, que fala que, dentro da igreja, a maior das leis é a caridade. É a lei suprema dentro da igreja. Agora, quando a gente diz isso, a gente percebe que ele tem um caráter completamente diferente dos nossos códigos comuns, que a gente está acostumado com o Código Penal, com o Código Civil, com o Código Tributário, etc. e tal. Por quê? Porque a lei máxima da igreja continua sendo a caridade. O que não significa que, em nome dessa caridade, tudo seja permitido, tudo seja concedido. Porque a própria igreja diz que o pai que poupa a vara, né, está na palavra de Deus, o pai que poupa a vara detesta o filho. Então, quando tem que chamar a atenção, se chama a atenção. Quando tem que Aqui, punir, se pune. hoje em dia, o pai que poupa a vara é levado o filho é levado para o conselho tutelar, não sei mais. Qualquer coisa do gênero. A gente não pode mais olhar torto para uma pessoa porque É, indo. Quer dizer, a outra pessoa tem autoridade para ferir o que quiser. A gente é que não tem autoridade para ferir nada. é. A gente não pode nem segurar. Uma vez me aconteceu isso, eu estava num avião indo para a Itália e tinha uma criança do meu lado que gritava que nem uma possessa. Mas era só falta de educação, não era demônio, não. O exorcismo era fácil de fazer. Ela Tanto que eu, vai, senão seria fácil. tanto que eu fiz. Dei um grito para a menina calar a boca e se comportar. Aí a mãe, e a menina calou a boca na hora. Porque a mãe falava, filha, a menina, ah! O papai, ah! O que é isso? A terceira ou quarta vez que a menina deu um grito, eu não aguentei, ela estava do meu lado. Eu falei, você quer se comportar? Comporta que nem gente. Ficou toda queimadinha, porque É, é a minha filha. Eu falei, pois é, porque é bem verdade que é sua filha. Porque se fosse minha, não tinha esse comportamento. é. Eu tinha sabido educar essa criança. Então, tem coisas que a gente não pode deixar passar. Mas, voltando então para a questão do código, o Código de Direito Canônico, ele regula a nossa vida de cristãos católicos e até o nosso relacionamento com não católicos, quando, por exemplo, eles querem alguma coisa da igreja. Eles querem, por exemplo, se casar com um de nós, uma pessoa que não é católica. Como é que eu vou fazer? Ali tem um regulamento de como se pode fazer. Ou a pessoa não quer mais saber de ser católica, abandona a fé. Ou é uma pessoa que nasceu fora da fé católica e quer entrar a fazer parte da igreja. Então, regula toda a vida da igreja, toda a vida da igreja, em vários dos seus aspectos. E o código, então, ele, como toda e qualquer lei, porque o nosso Código de Direito Canônico, assim como os nossos códigos que nós temos na vida civil, eles são oriundos do direito romano. E uma das básicos do direito romano é que a lei é igual para todos, primeiro, e segundo, a ignorância da lei não exime o seu cumprimento. Hum. Então, eu não posso dizer, mas eu não sabia. Bom, você não sabia, mas a lei te obriga do mesmo jeito. Isso aqui foi promulgado. Se cada um fizesse o que bem entendesse, só com a desculpa de que, eu não sabia, então não tinha lei nesse mundo. É, vai ter muita gente que aqui no na nossa conversa vai saber de muita coisa que não sabia. Isso é certo. Seguramente, Enfim. seguramente. E mesmo desconhecendo, elas estão, se são católicas,
e não romperam a comunhão com a igreja, elas estão obrigadas a isso. Tá claro, tá claro, E tá se claro. romperam essa comunhão, mas querem ter algum tipo de relacionamento com parte católica, então isso também diz respeito a elas. Há pessoas que vão descobrir leis às quais elas estão sujeitas, e há pessoas, se elas estão dentro da Igreja Católica, se elas estão fora da Igreja Católica, mas querem interagir com gente católica, elas vão estar sujeitas também a essas leis. Né? E essa situação é uma situação que, portanto, quem se relaciona com a Igreja Católica Tem que cumprir. tem que cumprir. Bom, nós vimos agora nessa ida do G20, eu já não sei, tem tanto G aí que eu já não sei qual é, mas na Índia, O que G20. todos tiveram que visitar a tumba onde está o Gandhi, uma coisa assim, e todos os dirigentes, os presidentes tiveram que tirar os sapatos e ir descalços, porque aquele era um solo sagrado, etc. e tal. Então, a gente vê que do lado de lá tem coisa radical também. Esse é o código canônico, entre aspas, deles, e todo mundo se submete. Mas quando se trata da Igreja Católica única, verdadeira, as pessoas. É, é. É bem por aí que vai a coisa. É bem por aí. Ninguém reclama de tirar um sapato para entrar numa mesquita, porque sabe que calçado não se pode entrar numa mesquita. Mas tem gente que reclama, né, de não poder ir fazer a comunhão porque está em situação irregular. Reclama de ter que fazer uma entrevista pré-matrimonial antes de celebrar o próprio casamento, né? Porque para que isso? Né? Reclama de ter que se confessar para se casar, por exemplo. E o importante é ser feliz. É a grande mantra de hoje. O o pior disso tudo é que a pessoa pensa numa felicidade só aqui, nesse nível terreno. Ela nunca pensa na felicidade eterna. O importante, sim, é muito importante ser feliz. Mas, como dizia São. É... Ai, meu Deus do céu, agora escapou o nome bendito dele. Santo Agostinho. Ele fazia um sermão no dia da festa de duas santas mártires da África, Santa Felicidade e Santa Perpétua. E ele dizia, fazendo um jogo de palavras com o nome das duas, ele disse: não há verdadeira felicidade se essa não for perpétua. Então, o importante realmente é ser feliz, É, sim, mas na felicidade eterna. exato. Investir em produtos imperecíveis, né? Não nessa vida perecível. Justo, Né? justo. Bem por aí. Bom, Bom, eu pretendo primeiro fazer uma exposição rápida a respeito do que é o matrimônio para a Igreja Católica, para a gente ter um terreno comum. Porque se a gente não sabe do que está falando, né? Quando a gente estuda filosofia, a primeira coisa que aprende a fazer é predicar, ou seja, falar a respeito da coisa de uma forma tal que o meu interlocutor esteja falando comigo a mesma língua. Porque senão eu vou falar uma coisa com um termo que o meu interlocutor entende que é outra coisa, e aí vai dar só confusão. Não vai haver mais possibilidade de entendimento. Eu pediria que o senhor me permitisse, então, compartilhar a tela uhum, para que eu possa, então, fazer uma apresentação rápida de alguns slides. já E vendo está. essa apresentação, onde eu vou apresentar justamente um conteúdo rápido acerca da realidade do matrimônio, eu volto ao senhor para que a gente passe, então, as questões que foram levantadas. Se ficar Perfeito. bem assim. Só tenho 23 questões aqui, vai ser Não há fácil. problema.
Posso compartilhar a tela, então? Pode, à vontade. Obrigado. Nós vamos, então, dar início a essa apresentação com um cânon que é fundamental para o matrimônio, que é o primeiro cânon do Código de Direito Canônico que fala a respeito do matrimônio, o cânon 1055. Como nos códigos civis nós temos artigos, no Código Canônico nós temos os chamados cânones, que correspondem, mutatis mutandis, aos artigos. Então, se tem alguma pessoa que já fez direito, que está nos ouvindo, vai entender muito bem do que eu estou dizendo. É a mesma coisa que os artigos do Código Penal, do Código Civil, do Código Tributário, etc. e tal. Só que a gente chama de cânon, que é uma palavra grega que significa medida, e que, por se tornar uma medida padrão, ela também passou a ser sinônimo de lei. No cânon 1055, no primeiro parágrafo, a gente lê o seguinte: a aliança matrimonial pela qual o varão e a mulher constituem entre si um consórcio de toda a vida, ordenado pela sua mesma índole natural, ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, foi elevado pelo Cristo Senhor à dignidade de sacramento entre os batizados. Antes da vírgula que nós temos aqui, quer dizer, antes do foi elevado, tudo que está aí é de direito natural. Dentro do Código de Direito Canônico, nós temos três tipos, vamos assim dizer, de leis. Nós temos a lei natural, nós temos a lei divina e nós temos a lei humana positiva. A lei natural é essa lei que está inscrita na nossa realidade humana por a gente ser gente. É uma lei que é diferente da lei dos animais, que é uma lei diferente da lei dos vegetais, que é uma lei diferente da lei dos minerais, e por aí vai. Nós temos a lei divina, que é a revelação, e nós temos aquilo que a igreja pode determinar, porque ela tem autoridade para fazer isso. Jesus disse: o que ligar na terra está ligado no céu, o que desligar na terra está desligado no céu. A igreja tem autoridade para fazer isso. Só que ela não pode, ao fazer isso, ferir nem a lei natural e nem a lei divina. Ela não pode fazer. Ela não pode ir contra essas duas leis que vieram do mesmo Criador. Tanto a lei divina quanto a lei natural, elas provêm de Deus. Isso me faz lembrar aquele cântico famoso, Queremos Deus, né? Queremos Deus, não contradigam a lei divina às nossas leis. Quer dizer, que as nossas leis não contradigam, né? Sim, sim, sim. Aí nós temos o anacoluto, que é uma forma bonita de falar a nossa língua portuguesa. É uma figura de linguagem que Uhum. inverte a posição das Sim, coisas. E no nacional também nós temos anacolutos aí, é. enfim, aqui na hora de dar aula de português. Mas o fato é que Olha, eu vou aproveitar que o senhor fez uma pequena pausa e vou pedir para todo mundo colocar nos comentários aqui. Vocês querem o Monsenhor Rubens de volta? Vocês vão me colocando aqui que eu tenho que fazer pressão no Monsenhor Rubens para falar para ele: olha, eu tenho várias assinaturas aqui. Bom, Bom, voltando então, toda essa primeira parte, antes da segunda vírgula, antes do foi elevada pelo Cristo Senhor à dignidade de sacramento, isso tudo é de lei natural. tá claro. Não tem autonomia nenhuma sobre isso. Então, nós vamos ver agora, trecho por trecho, dessa realidade. Primeiro, chama de aliança. Que diferença existe entre um contrato e uma aliança? O contrato, ele permite o oposto dele, que é o distrato. O contrato se faz a partir do acordo de vontades. Por exemplo, eu e o senhor Dair resolvemos fazer alguma coisa em conjunto.
e compactuamos nisso. Mas pode acontecer que, por uma razão ou por outra, nós não tenhamos mais esse mesmo acordo de vontades. Então, a gente faz o distrato. Né? Uma sociedade, por exemplo, ela nasce de um contrato. Ela é feita a partir de um contrato. Dá para dizer que o casamento é a mesma coisa? Não. Não, o casamento não é um contrato. O casamento ele é uma aliança. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? Além do acordo de vontades de duas ou mais partes, nós temos um que garante essa realidade. E aqui nós temos, então, essa realidade chamada Deus, que é ele quem disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Tanto que quando vão perguntar para Jesus, séculos depois, né, por que é então que Moisés permitiu dar uma carta de divórcio? E Jesus vai dizer, por causa da dureza do coração de vocês, porque no princípio não foi assim. Hum. Quando Deus cria a humanidade, né, ele institui essa realidade chamada casamento natural. Tanto que a gente vê isso presente em todas as sociedades do mundo. Em todas as sociedades do mundo. Jesus é que vai tomar isso e vai elevar a condição de sacramento. Mas isso é mais adiante, ainda que eu vou chegar até lá. Então, começa com essa questão. O que é uma aliança? É mais que um contrato. Porque não se permite o distrato, desacordo das vontades, pode até ter. Eu me caso e não consigo conviver com aquela pessoa e vai cada um para um lado. Mas se aquele casamento foi válido, e a gente vai chegar aí também, os dois permanecem casados até que um morra. Porque existe esse garantidor. Existe esse que banca, vamos assim dizer, esse acordo. Então, acordo que acontece entre homem e mulher. Só que não se usa a palavra homem, se usa a palavra varão. Por quê? Porque a palavra homem, como vem do latim, ela também significa ser humano. O gênero humano. O gênero. É. Então, se fosse homem, poderia dizer, então, dois homens podem se unir, ou duas mulheres podem se unir? Não. Para não deixar esse tipo de dúvida, se usa uma palavra na língua portuguesa, que vem do latim também, vem do vir, vires, da terceira declinação, que apresenta uma única possibilidade, que é o homem do sexo masculino, o varão. O varão. Por isso ele diz, entre varão e mulher. Então, não há possibilidade de outro tipo de união. Há ainda uma outra realidade que aparece, que é por quanto tempo isso? Né? E qual é a amplitude dessa realidade? E aí diz o consórcio de toda a vida. Não é só toda a vida de duração dessa vida, a partir daquele momento, mas é de todos os aspectos dessa vida. Tem que se lembrar que quem se casa, casa com o outro de porteira fechada. Casa com a família, casa com os amigos, casa com o trabalho, casa com a história toda daquela pessoa. São duas histórias que se unem, né? Para formar, daí por diante, uma só. É. Mas todo mundo vem junto. Essa história de eu e você, a gente fecha a porta de casa e fica tudo lá de fora. Não existe isso.
Não existe isso. A gente se casa e se muda para o fim do inferno, onde ninguém vai conhecer e nem encontrar a gente. Mas você está levando a sua história com você na bagagem. Hum, Não tem como escapar disso. Não tem. E o mais interessante é que quando você menos espera, a tua história faz assim, pluft, aparece. é, é a vida, não tem E no mal, conversa. nas duas coisas, no bem e no É, mal. Então, esse consórcio de toda a vida não significa simplesmente a duração dessa vida, mas todos os âmbitos dessa vida, todas as realidades que fazem parte dessa vida. Para quê? Por sua índole natural, diz o cânon, 1055, no primeiro parágrafo, pela sua índole natural, ele é ordenado para duas coisas fundamentais. Primeiro, o bem do casal, o bem dos cônjuges. E segunda, geração e educação dos filhos, da prole. Então, a primeira função é o bem do próprio casal. É aquilo que naturalmente as pessoas dizem, eu me casei para ser feliz. é. É o natural, é o normal. Mas aí eu vou dizer uma coisinha para vocês. Vocês vão dizer, como é que um celibatário sabe essas coisas? Com a graça de Deus, eu não casei, mas eu não sou cego. E nem nasci em chocadeira. Então, eu tive uma família, meus pais já faleceram, que Deus os tenha, mas eu tive família. Tá? E não só os meus pais, os demais parentes, dos dois lados. Tá? Você quer ser feliz? Faça alguém feliz. Só aí você vai conseguir, de fato, ser feliz. Eu costumo fazer uma comparação nisso, entre salário e abono. Perdão, entre salário? E abono, Ah, abono salarial. Veja o seguinte, por quanto eu possa ganhar muito, por quanto eu possa ter um salário realmente compensador, eu sempre vou achar que eu posso ganhar mais. hum, Porque eu me dedico, porque eu me empenho, porque eu me esforço, porque eu até me sacrifico. Agora, quando eu recebo um abono, que geralmente é uma parcela insignificante em relação ao salário, eu fico tão feliz, eu fico tão realizado, eu fico tão, assim, reconhecido. Né? Por quê? Porque aquelas pessoas viram o meu trabalho, notaram o meu esforço e manifestaram isso de uma forma pecuniária. Mas mas é um reconhecimento. é um reconhecimento, é um reconhecimento. Se eu me caso com alguém para que essa pessoa me faça feliz, tudo que essa criatura fizer não vai ser suficiente, vai ser salário. Ela vai poder carregar água na peneira, que não vai ser suficiente. É, o senhor está sendo brutalmente realista. Mas mas é assim mesmo. Não, mas Acontece que eu faço do meu salário a felicidade daquela pessoa, ou seja, se eu caso com alguém para fazer essa pessoa realmente plenamente feliz, no melhor modo que eu conseguir, qualquer coisa que eu receber dela vai ser abono. Qualquer coisa que eu receber dessa pessoa, por pouca que seja, vai ser abono. Acontece que a outra pessoa também deve se casar com a mesma intenção. claro. Aí sim o casal vai ser feliz. Não que não terão dificuldades, que não terão problemas, que não terão desafios, não. Mas Mas eles vão não pode fundamentar. esquecer, não pode esquecer dos abonos. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque aí está a chave.
dessa felicidade. Aí está a chave. E para que uma pessoa seja capaz de fazer isso, ela tem que ter muita maturidade. A gente sabe como criança é egoísta. A criança está brincando com um brinquedo, a outra criança começa a brincar com o outro, ela vai lá e pega aquele daquela criança, que ela quer aquele. É, Ela quer tudo para ela. Ela não sabe dividir com ninguém. Essa gente que se casa e achando que o casamento deve girar ao redor dela, como se ela fosse o umbigo do mundo, o eixo do universo, essa gente não está preparada para casar. Essa gente não tem maturidade para o casamento, de jeito nenhum. Essa gente não é capaz de procurar o bem do cônjuge. Vai procurar o próprio bem. E aí a gente vai encontrar muito solteirão casado. Porque o solteirão é aquele que vive em função de si mesmo. Diferente do solteiro. eu concordo. O solteiro é aquele que tem tanto tempo disponível para si quanto para os outros. O solteirão tem tempo disponível só para si. Tá fantástica essa definição. Para mim, o senhor, com poucas palavras, definiu bem. O estado espírita é completamente diferente. E eu diria que também existe aquele caso do sujeito que quer casar para ter alguém para empurrar a cadeira de rodas dele no final da vida, né? É, Tem quem case com segundas intenções, né? Eu, exa- lembra exa- de um samba antigo chamado Emília? hum. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, e de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe uma, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais. Estava chorando a empregada doméstica que ele perdeu. A Emília, pelo jeito que você está cantando, era melhor que a Amélia, né? Ah, não, melhor que a Amélia. Não, a Amélia só não abria a boca para reclamar de nada, porque achava bonito não ter o que comer. Mas a Emília fazia de tudo. E a segunda parte ele diz: ninguém sabe igual a ela preparar o meu café, não desfazendo das outras, Emília é mulher. Papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. Emília, 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 não posso mais. Quer dizer, ela não aguentou o solteirão que ela tinha dentro de casa, picou a mula e ele não aguenta mais porque ficou. Depois se eu mostrar os dotes de cantor do senhor, vai cheio de comentário aqui. Queremos ele de volta, queremos o senhor Rubens de volta. Não tenho grandes dotes, né? Eu sou só uma pessoa afinada. Mas o fato é esse. Essa realidade toda é aberta à vida. Por isso, a geração e, evidentemente, a educação da prole. Porque não é só pôr filho no mundo. Ah, vai nascendo, vai pondo aí que nem rato. Não. Tem que cuidar. Tem que ter zelo por essa vida. Tem que fazer essa pessoa, como dizia um santo, bons cidadãos da terra e bons cidadãos para o céu. Tá? Então, tem que cuidar dessas duas realidades: a nossa vida terrena e a nossa vida espiritual. Essa realidade toda que nós vimos até agora, Jesus assume, e assim, entre os batizados, isso se torna um sacramento. A definição básica de sacramento, que vale para qualquer sacramento, é um ato, uma realidade visível e eficaz da graça de Deus. É um sinal sensível, eu percebo, eu vejo, no caso, a troca do consentimento, no caso do matrimônio. Como no Uhum. batismo é a água derramada sobre a cabeça da criança, né? Como na confirmação é o óleo que se usa, e assim por diante, e acompanhado das palavras que dão um significado para aquele gesto. É um sacramento por quê?
porque é um sinal sensível e eficaz que realiza a graça de Deus. A exemplo da união de Cristo com a igreja. Jesus que se esposa com a igreja. Jesus que se casa com a igreja. Jesus que assume essa igreja e a faz estar sem ruga, sem mancha, resgatando-a do pecado e da morte, pela sua morte redentora na cruz. Eu fiquei tão feliz quando eu achei essa imagem aqui, É, alegórica, do casamento de Cristo com a igreja. isso é a É um, igreja. é um vitral. Jesus se esposando, Jesus se casando. Né? Quando a gente vai se casar, um dá ao outro a mão direita. E aí os dois estão dando a mão direita um para o outro. Né? Uhum. Então, cada casal é chamado a manifestar essa união de Cristo com a igreja e vice-versa. No rapaz, a presença de Cristo, na moça, a presença da igreja. E assim como Cristo ama a sua igreja e se entrega por ela, da mesma forma, essa igreja o ama e se entrega por ele. Essa realidade, ela é vista a partir das chamadas propriedades essenciais do matrimônio. O que é uma propriedade essencial? Aquilo que faz aquela coisa ser o que ela é. E no matrimônio, são duas essas propriedades: a unidade e a indissolubilidade. Unidade significa esse homem específico para esta mulher específica. E a indissolubilidade, eles estão unidos enquanto tiverem os dois a vida natural. É, Enquanto os dois é viverem. tudo, é ao mesmo tempo tudo muito sério e muito bonito, né? Sim, Porque sim. tem uma beleza. Quer dizer, é o contrário daquela coisa feita de qualquer jeito, ou preocupado às vezes com a festa maravilhosa, e depois os filhos vão sendo jogados aí no mundo como se fossem sementes num terreno onde não é regado nem nada. É totalmente diferente. Não, completamente. Aliás, eu tenho muito medo, me desculpem os nossos ouvintes, eu tenho muito medo de casamento faustoso, porque mostra que estão preocupados com tudo menos com o essencial. E às vezes com uma imoralidade nos trajes que, meu Deus. Bom, aí já são outros 500, mas o que eu estou dizendo é gente que está muito preocupada com a festa, com a recepção, com os vestidos, com a viagem, com o cardápio, com não sei o quê, e o básico, fundamental, essencial, intransferível, não estou preocupado. Eu me recordo, eu era diácono, eu estava ajudando um padre que já faleceu, inclusive, aqui da nossa diocese, e eu fui assistir, o termo técnico é assistir, porque quem faz o casamento é o casal. Uhum. O rapaz e a moça, quando trocam o consentimento, é que fazem o casamento. Eles é que são os ministros, é o termo técnico, do sacramento. Fala, o padre está lá fazendo o quê, então? O padre abençoa essa união e é testemunha qualificada. Nós vamos falar disso mais adiante um pouco. Né? Para dar garantias de que aquilo foi feito como deveria ter sido feito, para ter validade. Bom, o fato é que o moço, só preocupado com a festa, porque ia ser num sítio, ia chover, estava fechando o tempo, ia molhar tudo, ia ficar uma lameira, etc. e tal. A moça não chegava. Chegou atrasadíssima, não, não sei se ela tinha brigado com o rapaz ou com alguém, ela entrou com uma cara que nem Machado abria. Uma cara trancada, fechada. Hum. E ficou assim o casamento inteirinho.
Até na hora do consentimento. A moça não abriu a cara. Aí eu pedi que eles se voltassem um para o outro, dessem as mãos, né? Eu, fulano, te recebo, fulano. Ele falou direitinho. Ela, aliás, no começo, quando eu perguntei, tem aquelas 3 perguntas que a gente faz antes de começar o ato próprio, né? Da troca do consentimento. É de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui? Né? É por toda a vida que vocês prometem isso um para o outro? Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus mandar para vocês? Né? Quando eu perguntei a primeira, é de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui, o rapaz respondeu, a moça não abriu a boca. Eu chamei a atenção da menina, falei, você, às vezes a pessoa está nervosa, já aconteceu. Claro. Eu lembro que uma vez um noivo quis pôr aliança na minha mão em vez de pôr na mão da noiva, de tão nervoso que estava. Bom. Uma coisa acontece. Aí, resultado, a moça, na terceira vez que eu falei, escuta aqui, minha filha, você quer ou não quer casar com ele? Assim, sim, 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 sim. Puxa, que sim, hein? É. Aí as outras 2 perguntas ela respondeu direito, trocaram o consentimento. Daí eu falei, bom, agora vocês são uma realidade só. Um pode dizer para o outro aquilo que Adão disse quando abriu os olhos e viu ela pela primeira vez. Você é carne da minha carne, você é osso dos meus ossos. Não sei por que cargas d'água o rapaz resolveu querer dar um beijo na moça naquele momento. E a moça estava mais alta que ele um pouco, porque ela estava de salto. Ele deu uma espichada de pescoço, uma girafinha, assim, espichou o pescoço para ir beijar a moça. A moça refugou. Ela deu 3 passos para trás. Foi uma gargalhada só dentro da igreja. Meu Deus, que situação constrangedora. Meu Deus, chega. Já trocaram o consentimento, eu vou tocar isso aqui para adiante, porque eu não posso fazer mais nada. Se fosse antes do consentimento, eu parava tudo, chamava os dois e falava: escuta, o que está acontecendo aqui? É, Mas depois do consentimento, eu Inês é imagino. morta. É. E aí foi o negócio assim: 11 de fevereiro de 86. Guardei até a data. E olha que eu sou ruim para número. Mas foi um troço que me marcou tanto que eu guardei. Foi Dia quase 19. um 11 de setembro para a vida do senhor. Foi um 11 de setembro da minha vida. Foi. Eu, diácono ainda, né? Enfim. Então, unidade. Esse homem específico para essa mulher específica. E indissolubilidade. Para sempre, enquanto os dois estiverem vivos. Quando um faleceu, pronto. Não tem mais o vínculo. Então, o que realiza realmente o matrimônio é a troca do consentimento. O consentimento é que faz o matrimônio. E ele não pode ser suprido por nada nem por ninguém. Eu me recordo outro caso. Um casalzinho apareceu uma vez para se casar, já em outra paróquia, isso não foi nessa onde eu era diácono. E quando eu fui fazer entrevista com eles, o rapaz me disse que ele não queria se casar com a moça. Ele estava se casando obrigado pela mãe, porque a moça tinha ficado grávida dele. Aqui eu já digo uma coisa: qual é o futuro do verbo engravidar? Nascer, não é casar. Então, ficou grávida? Tá muito bem. Eu vou assumir essa criança, vou fazer com que essa criança tenha a minha presença na vida dela, vou manter, inclusive, economicamente essa criança, etc. e tal. Não significa que eu tenha que me casar com a mãe da criança, se eu sou o pai. É claro. Eu tenho que responder por essa vida, com tudo aquilo que é necessário. Agora, casamento é outra história. Porque geralmente essas pessoas se casam. Ah, tá grávida, tem que casar. Ah, muito bem.
Mas criança não segura casamento. É. Criança não mantém casamento de pé. Só Não, com o não. que o senhor disse até agora, eu fico me perguntando quanta gente está pensando coisas das mais diversas, porque o senhor está abrindo um panorama a respeito desse sacramento que não é comum. As pessoas não recebem isso no dia a dia. E as Deviam receber na catequese, mas como o senhor mesmo disse, é o que eu ia dizer. faz tempo que nós não temos mais. Então, infelizmente, né? É. Por fim, então, já que pai não pode, não, mas eu garanto pelo meu filho. Não, menino vai casar, não pode, não tem jeito. Não tem jeito. E se esse consentimento ele é de alguma maneira condicionado, se alguma coisa corrompe, a gente diz em linguagem técnica, vicia esse consentimento, não tem casamento. O matrimônio é nulo. O casamento é nulo. Bom, está cheio de perguntas nessa matéria aqui que o senhor vai. Sim, sim, eu as vi. É muito importante esses pressupostos que o senhor está colocando, eles vão resolver quase tudo aqui. Eu praticamente vou ler depois. Eu espero que sim, para não ter que ficar repetindo isso. Por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo. Né? Uhum, Nós temos três coisas que podem impedir a existência de um casamento. A primeira delas é a presença de alguns impedimentos. Nós vamos ver quais são. Segunda coisa, os vícios do consentimento. Alguma coisa que impede o consentimento livre, total, esclarecido, consciente da pessoa. E uma terceira coisa, que é uma lei eclesiástica também, que é a questão do defeito de forma canônica. Nós vamos ver o que é cada uma dessas coisas. só um instantinho, meu senhor, se Pois não. atrapalhar, o senhor trata depois. Mas, por exemplo, o casamento, antigamente tinha o casamento da nobreza, sei lá, Dom Pedro I teve que se casar com Dona Leopoldina, eles não se conheciam, não sabiam, etc. Como é que ficam esses princípios aplicados para esse tipo de casamento? Funciona do mesmo jeito. Por exemplo, eu posso não. Se vê que aqui não se fala de amor. Aham. É, é verdade, é Não verdade. se tocou nessa questão de se eu amo ou não amo essa pessoa. Não tocou nesse assunto. Tocou no quê? Na presença dos impedimentos, nós vamos ver quais são esses impedimentos. Né? Nós vamos ver depois a questão dos vícios, e vamos ver que vícios são esses também, Uhum, e a questão da forma canônica. Casamentos como o de Dom Pedro e Dona Leopoldina. Nenhum dos dois não queria se casar. Nós vamos ver que entre eles não havia nenhum tipo de impedimento. Como havia impedimento entre a primeira filha de Dom Pedro, Dona Maria da Glória, uhum. Com o tio. com o tio, Uhum. o irmão de Dom Pedro, Do Miguel, é. Dom Miguel, que aliás era só meio irmão, né? Porque não Sim, era é filho verdade. de, era só filho Da dona Carlota. da Carlota Joaquina, É. com sabe Deus quem. O fato é que e também não houve defeito de forma. Então o casamento era válido. Vamos para os impedimentos. Primeiro impedimento é muito simples, impedimento de idade. Homem com menos de 16 e mulher com menos de 14 não podem casar validamente. O senhor vai me dizer, mas é muito pouco, 16 e 14 são duas crianças, ainda mais nos tempos que correm. Hum. Infelizmente, é pouco, sim. Só que tem uma questão. Em algumas sociedades, ainda se fazem casamentos de gente muito nova, e isso entre eles é corriqueiro, isso entre eles é normal. E diga-se de passagem, são casamentos que duram, hein? Hum. Porque nessas comunidades, ninguém nem ouve falar de divórcio.
Então sabe que vai casar e vai ser pro resto da vida, e se deu certo, bem, se não deu certo, bem também. Então, né, para validade do casamento, né, 16 e 14. Para E, liceidade, ah, as conferências episcopais podem levantar um pouco essa idade. E aqui no Brasil foi levantado para 18 e 16, que nem no Código Civil. 18 para o rapaz, 16 para a moça. mas estaria de acordo com o direito canônico? Sim, Sim. é de acordo, porque a Conferência Episcopal tem a possibilidade de levantar essa idade, de aumentar Tá essa claro. idade. Levantado, foi Tá claro. aumentado para liceidade, não para validade. Há Tá uma claro. distinção aqui muito clara. Uma coisa lícita é uma coisa permitida. Uma coisa válida, o contrário é inválido. Então, alguém com menos, uma menina com menos de 14 e um menino com menos de 16, o casamento não é válido. E o contrário, a gente vê algumas reportagens que eles falam assim: olha que maravilha, se encontraram, ele estava com 90, ela com 89, e se encontraram. Isso é válido? Lógico, Não, tá perfeito. Não, não. idade mínima. Essa é a idade mínima. Não, Daí por tá claro. diante, Mas não existe idade máxima. não, Tá certo. vita naturale durante. Você tá vivo, você pode casar. Tá claro. A não ser que apareça esse segundo impedimento aqui, que é impedimento de impotência. Tem que consumar esse abençoado desse casamento. Se você não é capaz de consumar o casamento, não dá para casar. Certo? Uhum. Outro impedimento, e esse é de direito divino. Esses dois primeiros são de direito natural. Terceiro impedimento, vínculo. Ou seja, se você já está casado, você não pode casar com mulher viva, né? Ou com marido vivo. Ele tem que estar morto. Tá claro. Ou ela tem que estar morta. Nós vamos ver um parecido com esse, que é o impedimento de crime. O que é impedimento de crime? Assassinato para fins matrimoniais. Eu quero me casar, mas a minha mulher insiste em continuar viva. Então eu a mato. E aí eu posso me casar. Isso é quase Ou igual a história da enfermeira que matava todas as criancinhas, batizava e matava, né? Para mandar tudo matar para o céu. é para ir para o céu. Você vê que a gente é louca, né? Safada. Pode Completamente. ser outro caso. Por exemplo, eu sou solteiro, mas a minha pretendente ela é casada e o marido está bem vivo e não quer saber de morrer. Então eu vou lá e mato. Diferente de uma situação hipotética também, eu estou dirigindo, atropelo uma pessoa e essa pessoa, sem querer, ela morre do atropelamento. Digamos que eu atropelei um rapaz. Aí, esse rapaz é casado, eu conheço a viúva, e entre os dois nasce aí uma chama. Aí não tem problema do impedimento de crime, porque não foi intencional. Ah, Tá mas claro. foi você que matou o marido dela? Foi sem querer. Eu nem sabia que era marido dela, não conhecia ninguém. Tá claro. Então aí não tem impedimento de crime. Outro tipo aqui muito interessante: disparidade de culto. Pá, isso aí é importante. Disparidade de culto. Parte católica com parte que é batizada, mas não é católica.
Hum, tá. A pessoa foi para uma outra seita, sei lá o quê, etc. Não, eu encontrei uma protestante na minha vida, me apaixonei por essa criatura. Aqui vem um alerta que eu costumo dar sempre. Quando a gente começa a namorar uma pessoa, antes ou até antes de namorar, o que atrai a pessoa para a gente? Primeira coisa é o aspecto físico, porque eu não conheço a pessoa. Ah, Uhum. é um rosto bonito, ah, é uma pessoa agradável, ela é simpática, é uma pessoa inteligente. Tem gente que ainda procura isso, né? Gente inteligente. Eu nunca me casaria com uma pessoa burra, me desculpe. O Vinícius de Moraes dizia: as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. No meu caso, inteligência é fundamental. Sem dúvida. Mas, mas beleza também não faz mal. Não, se puder ter as duas coisas, melhor. É. Então, resultado. O fato é que quando você começa a se relacionar com a pessoa, é que você vai notar que tem boi na linha. Ah, ela não é católica. Então, já para mim não ia servir. Estou falando para mim. Né? Essa história que, depois ela muda, depois não muda. Não muda. Mas se ela se converte para a Igreja Católica, Não, aí muda de figura a situação. é, E foi uma conversão real e verdadeira, né? claro, Sincera, claro, claro, porque claro, senão é complicado. é. Então, disparidade de culto. Parte católica com parte batizada, mas não católica. Aí a gente tem que ver se aquele batismo é válido. Hum. E aí entra numa outra coisa muito mais complicada que eu não quero entrar aqui agora. Ah, mas os próximos programas. Pode ser. O fato é o seguinte: tem certas igrejas não católicas que batizam validamente. Todas as ortodoxas, por exemplo, batizam validamente. Perdão, qual? As ortodoxas, Ah, sim. todas as igrejas ortodoxas batizam validamente. Algumas protestantes também. Aí tem que ver caso a caso, situação por situação. Isso é bem complicado, né? É complicado. Por isso Bem, que tem toda uma preparação para o matrimônio do ponto de vista jurídico, que é hum, o a gente chama de processículo de habilitação matrimonial. Porque se tem um impedimento dessa natureza, o casamento é nulo. tá Se não for claro. todos esses aqui, a gente pode dispensar. Bom, quase todos. Não dá para dispensar, por exemplo, impotência. Não basta aí um decreto dizendo, daqui por diante você não vai ser mais impotente, que a pessoa fica potente. Não, não tem como. Não tem jeito. Então, outro tipo de impedimento. Ordem. Eu, desde que me ordenei, não posso me casar. Eles vão dizer, mas não tem padre casado? É, eu ia perguntar isso. Não. Tem Não, homem casado ordenado. É é. diferente. Ele vai ser padre sempre, É até no invertido. inferno, se ele for para o inferno. Um homem que já estava casado, isso é muito comum no Oriente, nas Uhum, igrejas orientais. Um uhum. homem que já é casado, que já tem família, vai para o seminário, estuda filosofia, teologia, se ordena. Agora, ele sabe que se ele ficar viúvo, ele não vai poder casar de novo. A mesma coisa acontece com o diaconato permanente, no regime latino. Se ordena um homem casado, mas ele sabe. Aliás, essa coisa que mais interessa às mulheres. Se eu morrer, ele não casa de novo. A garantia, né, que ela vai ser a única. Porque a gente sabe que viúvo é aquele que morre, porque o que está vivo pode casar outra vez, né? Claro. Então, impedimento de ordem. Está ordenado, não pode casar. Diferente de uma pessoa que já é casada e que recebe a ordem. Aí é outra coisa.
Impedimento de voto. Esse é para quem é religioso, que faz voto de castidade perpétua. Perpétuo. Então também não pode casar, porque fez voto. Só que o voto ele é dispensável. Por exemplo, eu entrei num convento, fiz minha profissão perpétua, depois resolvi sair. Mas eu não sou padre, eu sou Eu não. só irmão leigo. Aí eu peço dispensa do meu voto, aí eu posso casar. Tá Mas claro. com a presença do voto, o casamento é nulo. Esse aqui é um casamento muito, é uma situação muito interessante de impedimento, impedimento de rapto. No nosso código latino, que nós temos dois códigos na igreja, um oriental e um latino. Hum, Ah, interessante. Mais um tema interessante. nós temos o código latino, que é diferente do código oriental. O impedimento de rapto no código latino se aplica só à mulher. No oriental se aplica aos dois, ao homem e à mulher, que é muito mais lógico, diga-se de passagem. Uhum. Como é que se produz esse impedimento? Eu quero me casar com uma pessoa, com uma moça, eu vou lá e rapto a moça e a conservo comigo, para obrigá-la a casar-se comigo. Como é que se extingue esse impedimento? Quando a moça estiver fora do meu alcance, totalmente livre da minha pressão, inclusive psicológica. Conhece a síndrome de Estocolmo? Uhum. É uma doença que a pessoa acaba se identificando tanto com o raptor para evitar sofrimento, É bárbaro. que ela acha que ela está querendo aquilo que o raptor quer, mas na verdade é doença. Chama-se síndrome de Estocolmo. Então, se a pessoa está longe de mim, livre, inclusive psicicamente, e ela quiser se casar comigo, aí acabou o problema. Mas enquanto eu estiver debaixo da minha tutela e obrigada por mim a fazer aquilo que eu quero, esse casamento é nulo. Eu posso até esconder isso do padre e ela também não tem como abrir a boca, porque eu ameaço, eu Uhum. forço, mas esse casamento é nulo. É impressionante a beleza da igreja, né? Tá tudo pensado, né? Tá tudo pensado. E não acabamos ainda. Eu sei, por isso estou vendo a lista. Tem mais? O crime eu já falei. Vamos para a consanguinidade. Certo. Nós dividimos a consanguinidade em linha reta, avô, pai, filho, neto, bisneto. Isso é linha reta. O que escapa disso é colateral. Irmão, primo, sobrinho, etc. Na linha reta, nunca se dispensa. Avô não casa com neta. Pai não casa com filha. Na linha colateral, eu não vou entrar aqui em como se faz o cômputo, a contagem. É muito simples, mas eu não quero esticar muito. Uhum. Irmão não casa com irmã. É o segundo grau da linha colateral. Mas tio casa com sobrinha. Hum. Com dispensa. Primo casa com o primo. Mas Com, sempre precisa dispensa. com dispensa. Com dispensa. Quer dizer que no caso do Duque de Bragança com a Dona Maria da Glória, provavelmente houve uma dispensa, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Dom Miguel com Dona Maria da Glória tiveram que ter dispensa para casar. Claro. Afinidade. Isso gera concunhados. Hum. São os afins. Afim junto, não afim separado. Sim, sim, tá claro. É. A minha cunhada é minha afim. Então, se meu irmão morre, para eu me casar com a minha cunhada, eu preciso de uma dispensa.
É muito sério, É, é claro. sério. Pública honestidade. Isso daí é outra coisa meio complicada. É bem complicado. Hoje em dia, eu, Bom, eu acho que tem lugares aí que não dá mais para casar. qual é a realidade da pública honestidade? Eu estou amigado com uma mulher. Essa mulher tem uma filha. Eu separo dessa mulher com quem eu estou amigado, com quem eu estou em concubinato, e vou me casar com a filha dela. Aí eu preciso de uma dispensa. Hum, Né? Eu preciso de uma dispensa. Por quê? Para não parecer que dentro da casa aquilo era, sabe? Todo mundo ali, claro, todo mundo. Por isso que claro. chama pública honestidade. Isso nasce, então, de descendente direto, uma neta daquela mulher, em vez de ser a filha, para ser a neta, né? De união, mas não união legítima. Como eu disse, eu convivo com aquela criatura. Eu estou amasiado com ela, estou amigado, eu vivo em concubinato. E o último dos impedimentos é o chamado parentesco legal, que se dá por meio de adoção. Antigamente, e em alguns ordenamentos por aí, eu podia desadotar a pessoa. Vamos dizer, eu tenho um filho e eu adotei uma menina. E o meu filho quer se casar com essa menina agora. Os dois cresceram, os dois estão adultos e eles querem se casar. Não vão poder. Não vão poder, por quê? Porque eu não tenho como desadotá-la. Em Uhum. alguns ordenamentos existe a desadoção. No Brasil já teve. Hoje não existe mais. Antigamente eu podia desadotar alguém. Agora eu não posso. Uma vez que eu adotei, está adotado e morreu aí a situação. Quer dizer, no caso do Brasil, ficou mais indissolúvel do que o casamento, né? Então, Sim, uma sim, adoção. sim. Uma adoção é totalmente indissolúvel. Casamento não, porque tem divórcio, infelizmente. Uhum, Graças ao senhor Plínio Carneiro. uhum, E esses são só os impedimentos. Os impedimentos, eles são coisas muito banais, muito simples, constatáveis com documentação. Eu sei qual é a idade, eu faço um exame na pessoa e vejo se ela é potente ou impotente. Né? Eu vejo se aquela pessoa está casada ou não está casada. Eu vejo se ela tem batismo válido ou não é válido, mas é de outra religião. Se tem o sacramento da ordem, se fez voto, né, em instituto religioso, se raptou alguém, se tem parentesco, se tem afinidade e assim por diante. São coisas muito constatáveis, assim, facilmente constatáveis. E que, se não forem dispensadas, não, o casamento é nulo. Mas eu posso pedir dispensa. Eu faço um requerimento para o bispo e peço dispensa. uhum. Quem faz isso geralmente é o pároco, quando nessas entrevistas que se fazem antes do casamento se nota a presença de algum tipo desses impedimentos. Tá E aí claro. o pedido de dispensa e acabou o problema. Coisas mais complicadas são os chamados vícios do consentimento, que Hum. são, né, Eu, eu, erros. eu não imaginava que o senhor ia dar uma aula tão espetacular. É, Mas isso isso é só o aqui, básico. não, isso aqui é material de primeira necessidade. Nos dias de hoje, é material de primeira necessidade. Já fiz muito disso em curso de noivo.
Mas só veja, hoje em dia se usa uma palavra que eu abomino, que é relacionamento, né? Ah, eu estou num relacionamento. Não, calma aí, ou você está num namoro católico, num noivado católico, não tem essa história de num relacionamento. Tem uma conotação horrível e que é o que Genérico, corresponde. cabe tudo aí dentro. É. Óbvios et boves. Então, essa história de relacionamento é um saco sem fundo que eu posso colocar tudo lá dentro e ainda sobra espaço. É isso. Vamos para os vícios, então, do consentimento. O primeiro deles é falta de uso de razão, ou seja, a pessoa é louca. A pessoa não tem capacidade de dar um consentimento válido, porque ela não tem juízo. Segunda realidade de vício de consentimento. A pessoa tem falta grave de discrição de juízo. Não é que ela é louca, não, mas ela é imatura. Ela não tem consciência exata do que ela está fazendo. Ela acha que, por exemplo, casar é brincar de casinha. E que depois cansou, separa, né? Ah, é. É eterno enquanto dura. Né? A lá É, Vinícius de Moraes. É eterno enquanto dura. Né? é. Tem uma outra situação também, que é defeito de caráter psíquico. A pessoa Essa, não é louca de uma vez, mas ele é incapaz para o relacionamento. Vamos dizer, essa pessoa ela sofre de esquizofrenia. o que, perdão? É a esquizofrenia. Esquizofrenia Certo. é uma pessoa esquizofrênica. Uhum. Ela tem condições para um matrimônio? Muito difícil. Muito difícil. E se ela tiver num estágio ainda que não é bem detectado, mas que aquilo vai progredindo? Aí também acontece a mesma coisa. Se a gente consegue, no tribunal, provar que aquilo já estava lá Uhum. e que só se desenvolveu a partir de então, tudo bem. Não é uma coisa adquirida, porque se é adquirido, é na tristeza, ou na alegria, na saúde ou na doença. É isso mesmo, claro, está claro. Não? Mas se aquilo já era congênito, aquilo já estava ali presente, e ela não conseguia. Às vezes são outros tipos, e eu estou falando de esquizofrenia porque é uma coisa muito assim. Né? Mas tem outros tipos de problemas psíquicos. Uso de entorpecente, a pessoa é drogada, a pessoa vive drogada. A pessoa sofre de alcoolismo. É coisa que perturba gravemente, né, Claro, a qualidade da vida conjugal. claro. Né? Ignorância sobre a essência do matrimônio. Sim. Eu acho que isso aí predomina em 99,9% dos casos. Felizmente, ignorância do que seja a essência do matrimônio. Geralmente está muito ligada também à falta grave de discrição de juízo, mas também tem a má formação educativa dentro de casa. Por exemplo, um pai que sempre incitou os filhos homens a serem garanhões. Uhum. E ele próprio sempre fez isso. Então, essa história de unidade, não. Cavalo amarrado também pasta. Né? A gente conhece essas conversas fiadas por É. aí. Né? Não, não, eu não levo para dentro da minha casa, mas fora de casa. Ou então aquela outra clássica: a minha cabrita eu seguro, meus bodes eu solto. Ah, bom, é. Né? Cuida das suas, né? A minha cabrita eu seguro, mas meus bodes eu solto. Eu lembro que eu estava no curso de batismo do meu irmão e um falou uma barbaridade dessas. E o rapaz, que era catequista, falou: Mas você sabia que para os bodes dos outros a sua cabrita está solta? Aquilo deu um fervo.
mas quase que saíram os dois no tapa. Hum. Ele falou, vai pensando desse jeito, porque isso daqui não é nada de católico, hein? O Luiz foi muito, assim, incisivo nessa hora. Falei, pelo amor, a coitada da esposa desse homem dava dó. Era uma Amélia. Aquela era a Amélia, não era a Emília, era a Amélia. E o homem, incrivelmente estúpido, grosseiro com ela, mal educado, prepotente. Não, meus cabritos eu sorte, minha cabrita eu seguro. Ela falou, pois é, só que a sua cabrita, para os cabritos dos outros, tá bem soltinha aí. Quer dizer, um homem que faz um comentário desse, na verdade, a probabilidade de ele ter casado, não interessa quanto tempo foi isso, com ignorância da essência do matrimônio, torna É... nulo. O negócio é o seguinte, um casamento, né, ele acontece na hora da troca do consentimento. Uhum. Se Ah, naquele justo e exato momento a pessoa não tinha essas condições, não teve casamento. Não teve casamento. ela pode ter até tido essas Teve condições. celebração ritual, mas a graça sacramental não recebeu. Não, e digamos, o fato dele ter, naquele momento, ele não ter essa ignorância, ter, saber, não quer dizer que o fato dela se deteriorar depois vai tornar Não, nulo o casamento. não, não. Naquela hora, não. Naquela hora ele sabia. Outro caso, erro de pessoa. Hum. Eu caso com a Maria, mas eu acho que eu estou casando com a Joana. Há muitos anos atrás, eu era criança, tinha uma novela chamada Mulheres de Areia, com o Carlos Zara e a Eva Vilma nos papéis principais. E a Eva Vilma fazia dois papéis, fazia Isso a e a não é do Raquel. meu, não é do Não meu é do tempo, tempo. viu? Não. Isso é do tempo da Tupi, a Eu nem TV sei o que é Tupi, isso, nem sei o que é isso. Sumaré, aí de São Paulo. Depois ela foi retomada pela Globo também, mais uns anos depois, etc e tal. Mas aí é que tá. O rapaz ele era apaixonado por uma, mas acabou casando com a outra porque a outra convenceu que ela é que era aquela que ele queria casar. É. Né? Só que na verdade não era. Enquanto uma era doce, meiga, gentil, honesta, a outra era mais espertalhona, safada, aproveitadora, etc. e tal, e que se queria casar com o rapaz só porque o rapaz era um rapaz rico e assim por diante. Bom, então isso é um erro de pessoa. Tem um fato que eu não vou citar o nome, né? Mas muita gente conhece, do indivíduo que levava uma vida aqui. Depois ele se meteu com questões políticas, ele fez uma cirurgia, ele trocou de nome, etc., e casou de novo. É um caso típico de erro de pessoa. Ó, aí tem mais que isso, tem dolo, meu filho, é o que vem depois. Ah, bom. Aí tem dolo, aí a pessoa fez isso de forma dolosa, para enganar mesmo. Uhum. Voltando ainda ao anterior, tem o chamado erro de qualidade de pessoa, direta e principalmente visada. Hum. O que seria isso? Não é um erro de pessoa de verdade, mas de alguma realidade ligada àquela pessoa, que para quem vai se casar com ela era fundamental. Por exemplo, eu só quero me casar com uma pessoa católica. A moça, sabendo disso, ela me engana e faz de conta que é. Depois eu descubro que ela é de Umbanda. Tá claro. Eu descubro que ela é de Umbanda. Eu falei, escuta, como é que é? Não, mas eu sou católico umbandista. Não, não existe católico umbandista. Eu sou católico espírita. A pessoa é de mesa branca, é de centro. Né? Não existe isso. Claro Se para nisso. aquela pessoa era fundamental aquele predicado, aquela qualidade, esse casamento é nulo. Só que isso tem que ser muito bem explicado e bem dito diante de certas realidades testemunhais, para não dizer que eu tirei isso agora que nem manga de colete.
Claro, claro E isso. não tem isso agora para poder me separar da criatura e poder me Uhum. casar. Não, tem que ser uma coisa muito. Outra coisa explícita. Eu quero me casar com alguém fértil. Com alguém, perdão? Fértil. Eu Ah, quero ter filhos. certo. E a pessoa me garante essa fertilidade. Me garante, eu já vi isso em tribunal. O rapaz chegou a mentir, apresentou o espermograma feito com o esperma de terceiros. Ele tinha um meio de conseguir fazer isso, ele fez para provar para a moça que ele era fértil. Na verdade, ele não era fértil, coisa nenhuma. E mais, enfeitava a moça à vontade, porque ele sabia que ele não era fértil, então ele saía por aí com o céu, a terra, os infernos e o limbo. Né? É hediondo, vai. Isso aí É é. nojento, realmente é asqueroso. É. O dolo, eu já comentei, é o engano. Eu faço isso de forma a enganar a pessoa. Porque se Uhum. ela souber de fato quem eu sou, ela não vai querer casar comigo. Claríssimo. Tá? Erro sobre as propriedades essenciais do matrimônio. Unidade de solubilidade. Né? Essas são as propriedades essenciais. Não, para mim, cavalo amarrado pasta. Não, eu caso é eterno enquanto dura. É suficiente para o casamento ser nulo. Erro sobre a sacramentalidade do matrimônio. Não, isso daí é só uma coisa humana, isso não tem nada de divino. Uma cerimônia. A cerimônia. Né? Em vez de eu ir na frente do juiz, eu vou na frente do padre. Para mim, faz o mesmo efeito. Não muda nada. Aqui vem uma coisa que eu não gosto, mas existe por enquanto. Talvez numa nova revisão do Código de Direito Canônico desapareça essa realidade de condição. Hum. Condição de verdade só pode ser condição de futuro. Eu me caso com você se você concluir o seu curso de medicina. Só que eu caso antes de você concluir o curso de medicina. É. Isso daí é um resquício ainda de uma visão contratual do casamento. Tá A claro. tendência é isso desaparecer. Mas ainda existe. Uhum. Infelizmente, ainda existe. Né? Violência. Para eu conseguir o consentimento, eu obrigo aquela pessoa de forma violenta, ou direta ou indireta. Se você não se casar comigo, eu te mato. A pessoa acaba casando, né? Porque Ou eu não quer. mato seus pais. Ou eu mato seu pai, eu mato sua mãe, né? Eu tenho aqui na minha mão um detonador de bomba. É, Seu pai tem aí uma cinturinha feita de banana de dinamite. Se você não disser sim, eu aperto o botãozinho, seu pai faz bum. é isso mesmo. Ou então, aquela clássica forma, você engravidou minha filha, você vai casar, porque senão ó, aqui a cartucheira já está na tua cabeça. É. Casamento nulo. Totalmente nulo. E a última das situações é o chamado temor reverencial, que é muito parecido com a violência. Só que é por respeito, por serdes vós quem sois. Meu pai quer porque quer que eu case com tal pessoa. Eu não sou capaz de dizer não para o meu pai. Eu conheci um fato assim, é impressionante isso aí. A pessoa sofre muito. É. A pessoa sofre barbaridade. E é nulo o casamento nessas qualidades, nessa situação. Tá? E agora nós vamos para a última parte, que é a questão da forma canônica. Lembra que eu falei que tem três coisas que podia tornar um casamento nulo: presença de impedimento, presença de vício e a questão do defeito de forma. Nós vamos ver o que é isso. Uhum. Por forma canônica, a gente entende as formalidades legais que são necessárias
para a validade daquele casamento que está sendo celebrado. Nós temos dois tipos de forma canônica. Uma que a gente chama de ordinária, quer dizer, comum, é sempre a mais usada, e tem a forma extraordinária. Qual é a forma ordinária? Eu vou para a igreja, diante de uma testemunha qualificada, que é o bispo, o padre ou o diácono, e, em algumas circunstâncias, um ministro, né, para a celebração do casamento. Isso é principalmente em terra de missão, porque o casamento, na verdade, ele é um direito natural. Sim, é, E eu não posso impedir uma pessoa de casar se ela tem todas as condições para isso. Ah, mas só pode casar quando o padre estiver aqui. Pensem numa realidade como a Amazônia, claro. né? Onde se faz desobriga até hoje. O padre sobe o rio de barco avisando, dia tal eu vou chegar aqui, dia tal eu vou chegar aqui. Depois ele desce o rio cumprindo a tabela que ele fez. E aí as populações se Não, reúnem para eu, casamento, batizado, quando eu era família. criança, isso ainda existia no interior de São Paulo. Sim, hoje não tem mais, mas É, antigamente tinha aqui no nosso interior. Era bastante, em certas zonas, era bem comum. é. Então, a testemunha qualificada é o ministro ordenado, bispo, padre ou diácono, ou uma testemunha que recebe do bispo por um período X de tempo, com autorização da Santa Sé, faculdade para assistir casamento. Hum. Né? Uma E espécie uma testemunha de plantão lá. geralmente é o catequista da Sim. comunidade. Né? Como tem ministro extraordinário da comunhão eucarística, Aham, tem essas testemunhas qualificadas para o casamento uhum. e para o batizado. Né? Tem lugar que padre passa uma vez na vida, botar na morte. Né? Cada ano passa uma vez. E o resto do tempo? Como é que vai É, fazer? lógico. Então, uma testemunha qualificada, que é essa, né? Ordenada ou não ordenada, mas com faculdade para, e duas testemunhas comuns. O que são essas testemunhas comuns? Aquilo que a gente normalmente chama de padrinho. Tem que ser Né? duas, Tem que ser duas. certo. E elas precisam ser crismadas, não é isso? Não necessariamente. Ah, não, certo. Não necessariamente. Pode até nem ser católica. Ah, é? São duas pessoas que estão ali para poder dizer: esse rapaz e essa moça trocaram espontânea e validamente os votos matrimoniais. Tá claro. Agora, a testemunha qualificada tem que ser, né? Uhum, E essa é a chamada forma ordinária, forma comum, aquela que a uhum, gente encontra sempre. Quando a gente uhum. vai a um casamento, é isso que a gente vê. Né? Tem que ser pelo menos duas e mais a qualificada. Pode ter até mais, mas duas são fundamentais. Bom, hoje em dia é moda, né? O sujeito leva 8 Sim, tem presbítero padrinhos. que não Se cabe mais tiver mais gente. alguém pelo caminho, leva lá também. Se tem outro que entrou, está com vontade de entrar no cortejo, fica também. Fica, vai subindo. É um show. Principalmente para ganhar presente. Quando era criança, falavam isso. Fulano mandou convite só para ganhar presente. Eu nunca falei com ele. Mas tem, infelizmente tem. Né? E como tem gente que também só vai para a festa. Tem gente que não vai para a igreja de jeito nenhum. É, é. Vai diretamente para a festa. E eu já tive isso visto claramente, um casal, porque eu costumo assistir o casamento, mas eu não vou para a festa. Mas esse casal insistiu demais, e era gente que eu conhecia, eu não podia dizer não. Então, assim que acabou a celebração, eles estavam ainda tudo na porta da igreja, jogando arroz e fazendo aquela coisa arada toda, e batendo foto e tudo mais.
A tal da cerimonialista me pegou, me pôs no carro e me levou direto correndo, porque era ela que ia me levar para onde ia ser a recepção. Cheguei na recepção, tinha mais gente que na igreja. E não era nenhum dos que tinha estado na igreja. Foram É. direto só para a recepção. Ah, Bom, mas agora, aí, isso aí, quando o senhor falou de arroz, eu já vi que é muito antigo essa história, né? não, porque tem gente Ainda que tem tem, esse porque costume. eu morei na Espanha e todo sábado as igrejas estavam repletas de arroz na frente das igrejas. Tem. Hoje a gente não vê nem casamento nem arroz, né? Que já, Não, se não tem casamento, vai ter arroz. Agora, qual é a forma extraordinária? Quando está tudo preparado para o casamento, se prevê que não vai ter a presença da testemunha qualificada daquela data a um mês, 30 dias. Então, se pode fazer a celebração da troca do consentimento diante apenas de duas testemunhas comuns. Pensem numa cidade sitiada. uhum. Não tem padre na cidade. Não vai conseguir entrar porque ela está cercada. Os dois estão querendo casar, tem tudo pronto para o casamento. Quanto tempo vai durar o sítio? Ninguém sabe. Pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano. Eles podem se unir assim? Podem. Podem. Claríssimo. Diante de duas testemunhas comuns, de duas pessoas. Se troca o consentimento. Eu, fulano, te recebo fulana, eu, fulano, te recebo fulano. Claríssimo. Que aula, que Vou aula. contar agora, vou contar agora, só para encerrar, um fato interessante que eu soube quando eu era seminarista, contado pelo meu professor de Direito Canônico, no seminário. Um casal já estava fazendo bodas de ouro e um dos filhos era muito gente de igreja, aquela coisa toda, e pediu para um padre ir até a casa do casal para fazer a celebração lá, porque eu não lembro se era o pai ou se era a mãe, estava muito doente e não tinha condições de se locomover até a igreja. Hum, Ele pediu licença ao bispo e foi. Explicou a situação e foi. Aí esse rapaz disse para o amigo, que era padre, disse: Olha, só que o papai e a mamãe não vão comungar na missa. Mas por quê? Porque eu nunca vi meu pai e minha mãe comungando. Como? Mas não são gente de igreja? Sei, eles sempre foram à missa. Mas eu nunca vi nem confessar nem comungar. Nenhum dos dois. Criaram os filhos na fé, tudo direitinho, batizaram, crismaram, casaram, tudo certinho. Só que eles nunca confessavam e nunca comungavam. O padre ficou com a pulga atrás da orelha e foi atrás para saber por quê. hum. E era gente de sítio, gente do interior. E aí o padre quis conversar só com os dois, em particular. Saiu todo mundo, ficaram só os dois velhinhos. No nervoso que Nossa Senhora. Até que a velhinha acabou falando. Sabe que é, padre? Que nós não casemos, nós juntemos. Ele falou, como é que é? Eu falei, nós nunca casemos. Meu Nós, Deus. nós já tinha preparado tudo, já estava com a casa pronta, com as coisas lá na casa. Nós fomos para a capela, esperamos o padre não apareceu. Nós rezemos o terço, nós rezemos, nós cantemos a ladainha, não veio ninguém. Nós, a festa estava preparada, ia perder tudo, porque não tinha geladeira, Ah, nada, era feito nada. O, situação. o padre só aparecia naquela capela quando era convidado para ir. E naquele dia, não sei por que cargas d'água ele não foi. Aí
Estava todo mundo lá e vamos fazer a festa, vamos fazer a festa, vamos fazer a festa. Fizeram a festa. E agora, depois da festa? Ela não tinha mais nada na casa dos pais. Ele não tinha mais nada na casa dos pais dele, já estava tudo na casa deles. Meu Deus, que coisa. Vão para casa. Vão para casa. E aí nasceram os filhos, vieram para a cidade. Nunca ninguém perguntou se era casado, se não era casado. Batizaram todos os filhos. Eles frequentavam a igreja, eles iam para a missa. Só que não confessavam e não comungavam. De vergonha. Meu, Imagina dizer para o padre que eu não batiza, que batizou meus filhos, que eu não estou casado. Que eu estou juntado com meu marido, com a minha mulher. Graças a Deus, esse padre conhecia direito canônico e explicou para eles que eles estavam casados, sim, pela forma canônica bom, extraordinária. extraordinário, é o que eu estava pensando aqui, claro. Agora, o fato deles não saberem, eles acharem que estão vivendo em pecado, era pecado ou não era pecado? Pecado era. Claro, Só que estava indo contra a consciência deles. claro. Pecado era. Só que eles não estavam de forma irregular. Que coisa, hein? É. Pecado até que era. Porque eles, para eles, não estavam casados. Claro. Mas a alegria dos velhinhos depois. Pai, nós está casado, velho, casado. Aí ele falou: agora vocês vão contar para os filhos de vocês. Ah, não, nós não contamos nada. Não, não é de vergonha de contar isso para as crianças, imagina. As crianças já tinham até neto, né? Mas era tudo as crianças. Não vamos contar para as crianças isso, não. Não vai sim. Vocês vão contar porque eles nunca viram vocês nem comungar e nem confessar. Aí os dois confessaram e comungar, e foi uma choradeira, aquela coisa toda. E uma última coisa: o Japão foi evangelizado por São Francisco Xavier no século XVI. Depois veio a perseguição do Shogun, eliminou o catolicismo da face do Japão, pelo menos assim se acreditava. Só que algumas famílias conservaram a fé católica e eles sobreviveram Hum, do século XVI ao século XX, porque só abriram o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão perdeu a guerra. sim. Eles sobreviveram com batismo e com casamento na forma canônica extraordinária. Hum, Sem Eucaristia, sem confirmação, sem confissão, sem nada. Quando os primeiros missionários franceses entraram no Japão, depois da abertura do Japão, eles pensaram que eles iam começar do zero. Aí chegou uma comissão de japoneses e começou a fazer perguntas para eles. Escuta, os senhores são celibatários? Somos. Os senhores obedecem ao Papa? Obedecemos. Os senhores têm devoção à Santíssima Virgem Maria? Com essas palavras. Temos. A quarta foi a máxima. Os senhores creem na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar? Cremos. Mas quem são vocês? Ah, os senhores são como nós, os senhores são católicos. que coisa. Eles são conservados sem Bíblia, porque tudo foi tomado e foi queimado, foi destruído, sem catecismo, Que coisa, hein? transmissão oral, formação oral dessa gente. As portas do inferno não prevalecerão Não contra a terra. serão. Porque o mundo hoje está transformado num grande Japão, que o senhor está descrevendo aí para mim. E, não, e alguns mantêm a fé, e por causa desses que a igreja não morre, né? Mesmo Graças que a seja Deus. duas pessoas, uma pessoa. Agora, monsenhor, a questão do estado de graça para o sacramento, quer dizer, confessar-se, etc.,
É obrigatório para o sacramento do matrimônio ou não? O sacramento do matrimônio é considerado aquilo que a gente chama na teologia de sacramento de vivos. Bom, caros irmãos da grande família Regina Fidei, nem tudo que é bom dá para continuar assim, sem interrupção. Eu acho que essa primeira parte que o Monsenhor Rubens deu é espetacular e resolve quase todos os problemas que a gente conhece. Mas eu deixei para fazer um vídeo, a segunda parte, vocês não podem perder, que é a continuação dessa entrevista, mas com perguntas e respostas concretas. E provavelmente aquele que tem algum problema encontrará ali a solução do seu problema. Então não perca, segunda parte com o mesmo nome do vídeo, vocês procurem aqui no YouTube, só coloca a parte 2. Um forte abraço a todos, que o Padre Pio nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria, e buona giornata.